Presta atenção no que eu vou te contar agora. Menos de 24 horas. É o tempo que levou para uma das decisões mais importantes da campanha presidencial, de Flávio Bolsonaro, virar escombro. Não foi uma semana, não foi um mês, foi menos de um dia. O PL passou 3 meses tentando fechar o nome do vice. 3 meses de negociações, recusas, especulações, vazamentos, partidos que disseram não, nomes que sumiram, conversas que não avançaram. E quando finalmente anunciaram o escolhido, o castelo desabou antes do amanhecer seguinte. E olha, não desabou por acidente. Porque o que está acontecendo agora em Brasília não é só uma crise de campanha. É um colapso em tempo real de um plano que tinha muitas peças, e pelo menos uma delas ninguém estava vendo. Flávio Bolsonaro está abalado. A campanha está em desespero. E nos bastidores já se fala abertamente em trocar o vice. O nome que circula? Michele Bolsonaro. Só que tem um detalhe que a maioria ainda não percebeu. E é exatamente esse detalhe que muda tudo. Eu vou te contar agora. Do começo. Com cada peça no lugar certo. E, sinceramente, esse nível de desorganização me preocupa muito. Não pelo PL, mas pelo que ele diz sobre quem quer chegar ao poder. Para entender o tamanho do estrago, você precisa saber quem é Alfredo Gaspar e como ele chegou até essa chapa. Alfredo Gaspar é deputado federal por Alagoas, ex-procurador-geral de Justiça do Estado. Ganhou projeção nacional como relator da CPMI do INSS, onde ficou conhecido por um estilo agressivo de conduzir investigações contra o governo. Dentro do bolsonarismo, virou nome forte. Migrou para o PL com um objetivo claro: disputar o Senado por Alagoas. E estava indo bem nas pesquisas. Aí veio a ligação. Na noite anterior à convenção, onde ele seria oficializado como candidato ao Senado, o telefone tocou. Do outro lado, Rogério Marinho, senador e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. A proposta foi direta. Você quer ser o vice de Flávio? Gaspar aceitou na hora. Marinho disse: não conta para ninguém, nem para sua esposa. O Flávio vai te ligar. O Flávio não ligou. Gaspar foi à convenção e lá, diante de todo mundo, disse o seguinte: só sairia da disputa ao Senado se fosse morto, que nada no mundo, absolutamente nada, o faria abrir mão daquela candidatura. Palavras exatas, ditas em público, com convicção. E ele já tinha aceitado o acordo. Pensa nisso por um segundo. Ele não precisava mentir. Podia simplesmente dizer que era candidato ao Senado e deixar por isso mesmo. Mas mentiu com todas as letras, olhando nos olhos de quem estava na sala. Isso não é erro de avaliação. Isso é um padrão. E esse padrão diz muito sobre o tipo de político que o PL escolheu para estar a um passo da presidência da República. Dias depois, foi a Brasília, confirmou o acordo com Marinho e aceitou oficialmente a vaga de vice. O anúncio foi feito. O nome estava na rua. E menos de 24 horas depois, o mundo desabou sobre Alfredo Gaspar. Porque junto com o nome vieram 2 sombras que o PL, de alguma forma, achou que podia ignorar. A primeira, uma denúncia de suposto desvio em emendas parlamentares do tipo PIX. Estamos falando de 6 milhões de reais em recursos públicos, dinheiro milionário que saiu de uma conta específica, foi diluído em outras contas da prefeitura de um município alagoano e nunca chegou ao destino declarado. O TCU usou o termo técnico prejuízo aos cofres públicos. O dinheiro simplesmente sumiu. A segunda sombra é mais grave. Muito mais grave. Alfredo Gaspar é alvo de uma denúncia de suposto crime sexual contra uma adolescente de 13 anos. Um crime que, se comprovado, se enquadra como estupro de vulnerável. A denúncia aponta que dessa relação nasceu uma criança. Essa criança hoje tem 8 anos. 8 anos de idade. Ela existe. Ela tem nome, tem história, tem uma vida que começou dentro de uma circunstância que nenhuma criança deveria viver. E, segundo a denúncia,
Houve pagamento de dinheiro para manter tudo isso em silêncio. Não é uma acusação abstrata. É uma pessoa real, no centro dessa história. São investigações em andamento. Gaspar nega tudo. Mas, independentemente do desfecho jurídico, a pergunta que Brasília inteira fez no dia seguinte ao anúncio foi uma só. Como alguém com esse histórico foi escolhido como vice de um candidato à presidência da República? E a resposta para essa pergunta é onde essa história começa a ficar muito mais complicada. Uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão enxergando esse assunto com muito mais clareza. Cada escândalo, cada número, cada prova, cada ligação. E quando esse debate aparece, quem tem o quadro completo não fica perdido. Se você quer evitar chegar atrasado nessa conversa, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. No mesmo dia em que o nome de Alfredo Gaspar explodia nas redes, duas instituições se moveram em direções completamente opostas. E esse movimento diz muito sobre o momento que o Brasil está vivendo. O primeiro movimento foi do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Menos de 12 horas depois do anúncio oficial de Gaspar, como vice de Flávio Bolsonaro, Gonet tomou uma decisão. Arquivou o pedido de investigação sobre as emendas PIX, sem abrir inquérito, sem solicitar diligências iniciais. Arquivou. A justificativa foi de que não via indícios suficientes para avançar. O problema é que o Tribunal de Contas da União, o órgão responsável por fiscalizar as contas públicas do país, já havia apontado formalmente que aquele dinheiro tinha problema, que havia prejuízo, que havia irregularidade. E o PGR olhou para isso e disse: não vejo nada. Aqui cabe uma pausa honesta. Paulo Gonet foi indicado pelo presidente Lula. E há quem defenda que foi um erro, não por má fé do presidente, mas pelo resultado prático que estamos vendo. Um procurador que arquiva casos graves no pior momento possível, gerando frustração até entre quem votou no governo. Esse sentimento é real, é legítimo e não pode ser ignorado. O cargo mais importante do Ministério Público Federal precisa estar à altura do momento histórico que o país está vivendo. E essa decisão, no mínimo, levantou uma dúvida séria sobre isso. Não é a primeira vez que Gonet surpreende dessa forma. Não é a primeira vez que casos envolvendo aliados da direita encontram o arquivamento como resposta. E não passou despercebido que dessa vez o arquivamento aconteceu no exato momento em que o nome investigado acabava de ser anunciado como vice de um candidato à presidência. Coincidência? Você decide. O segundo movimento veio de uma direção diferente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, não esperou. Determinou a abertura de investigação sobre todas as emendas parlamentares com irregularidades apontadas pelo TCU. E os 6 milhões de Alfredo Gaspar entraram nessa lista. Mais do que isso, a Procuradoria-Geral da República foi instada a atuar no caso, independentemente do arquivamento anterior. E a expectativa, segundo a apuração do Metrópolis, é que o ministro Gilmar Mendes autorize a Polícia Federal a avançar nas investigações nas próximas semanas. Dois caminhos opostos. Uma instituição tentando fechar, outra abrindo. E no meio disso tudo, Flávio Bolsonaro com um vice que já nasceu investigado e com o relógio correndo contra ele. Porque o efeito dessa crise não ficou dentro das paredes do STF ou da PGR. Ele transbordou, e transbordou rápido. Quando uma escolha política explode dessa forma, o estrago não fica só no nome que caiu. Ele se espalha e vai muito além dos bastidores de Brasília. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O primeiro dominó foi a credibilidade. Flávio passou meses dizendo que escolheria uma mulher para ser sua vice, que seria uma escolha cuidadosa, estratégica, que mostraria a maturidade da campanha. E o que aconteceu? Em menos de 24 horas, numa ligação noturna, sem consultar aliados, sem nenhuma avaliação séria,
escolheu um homem com duas pendências gravíssimas, uma delas envolvendo suposta violência contra uma adolescente. Aliados de outros partidos que flertavam com a campanha recuaram. O Podemos deixou claro que não quer se atrelar a uma chapa com esse nível de exposição. E dentro do próprio campo bolsonarista, nomes próximos admitiram em conversas reservadas: foi o pior nome possível. Alguém chegou a dizer que até Júlia Zanatta seria melhor. Para quem acompanha a política brasileira, sabe o peso dessa frase. O segundo dominó foi o eleitorado feminino. Flávio já tem rejeição alta entre mulheres. A escolha de um vice com acusação de suposto crime sexual contra uma adolescente de 13 anos não apenas confirmou essa rejeição, ela a aprofundou. Num momento em que a campanha precisava urgentemente construir uma ponte com esse eleitorado, fez exatamente o oposto. O terceiro dominó é o mais silencioso e talvez o mais perigoso para o país inteiro. Porque não estamos falando apenas de uma crise interna de campanha. Estamos falando do que acontece quando um candidato à presidência da República escolhe seu vice numa ligação noturna, sem critério, sem vetting, sem consulta, e o resultado é esse. Isso não é só um erro político, é um retrato de como decisões seriam tomadas se esse projeto chegasse ao poder. Quem pagaria a conta de uma gestão construída sobre favores, acordos de bastidor e nomes escolhidos para resolver o problema de outros? É o cidadão comum. Nas urnas, na economia, na estabilidade do país. O PL agora precisa resolver esse problema sem ter onde se apoiar. O partido não tem um nome limpo, forte e disponível esperando na prateleira. Cada nome cogitado tem algum impeditivo. E a janela para trocar o vice tem prazo. O calendário eleitoral não espera. Flávio está num barco furado. E o mar está agitado. Se essa análise está te ajudando a entender o que realmente está em jogo aqui, deixa o like e se inscreve. Aliás, se o que você acabou de ouvir te deixou com aquela sensação de "eu preciso ter isso guardado em algum lugar", eu deixei algo especial na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Porque confiar só na memória costuma funcionar até o dia em que você precisa lembrar dos detalhes mais importantes. Vale muito a pena conferir. Agora, presta atenção nisso, porque o que vem a seguir é o ponto que a maioria das análises ainda não mostrou. E é ele que explica por que tudo isso aconteceu da forma que aconteceu. Até aqui, a história parece simples. O PL errou na escolha do vice. As acusações explodiram e a campanha entrou em colapso. Mas tem uma peça nesse tabuleiro que quase ninguém está vendo. E quando você a vê, tudo muda de lugar. Na noite anterior ao anúncio de Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro, um homem recebeu uma mensagem. Esse homem é Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, uma das figuras mais influentes da política brasileira e candidato ao Senado pelo estado de Alagoas. A mensagem dizia o seguinte: o céu de Alagoas vai clarear amanhã. Arthur Lira entendeu na hora o que aquilo significava. Para compreender o peso dessa mensagem, você precisa saber o seguinte: Alfredo Gaspar havia chegado ao PL com um compromisso de disputar o governo de Alagoas, mas mudou de ideia e foi concorrer ao Senado. O mesmo Senado que Arthur Lira queria para si. E Gaspar estava na frente nas pesquisas. Lira foi reclamar. Disse ao PL que havia um acordo, que o campo da direita em Alagoas era dele para o Senado e que Gaspar estava atrapalhando. As últimas pesquisas mostravam uma disputa apertada, mas Gaspar vinha crescendo. A solução encontrada foi elegante para quem precisava de um favor e conveniente para quem tinha um vice para encaixar. Gaspar saiu da disputa ao Senado e foi para a chapa de Flávio. O céu de Alagoas clareou para Arthur Lira. A crise que Flávio Bolsonaro está vivendo hoje, o vice investigado, a campanha em frangalhos, o desespero nos bastidores, tem uma origem que vai além do erro de avaliação.
Gaspar foi escolhido não apenas pelo que poderia trazer para a campanha de Flávio, mas também pelo que precisava sair do caminho de Lira. Flávio Bolsonaro resolveu o problema de Arthur Lira e, em troca, ganhou uma bomba com o pino já puxado. Isso, para mim, é o ponto mais revelador de toda essa história. Respira um segundo, porque agora a história entra na fase mais imprevisível. Com Gaspar tecnicamente indefensável como vice, o PL está diante de uma encruzilhada sem saída fácil. E o nome que aparece em Brasília como possível solução é também o mais carregado de tensão: Michel Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sempre quis Michele na chapa. Isso não é segredo. Ele já havia dito publicamente que seria seu desejo. O que segurou foi a própria Michele, que resistia, que não apareceu no anúncio do vice, que, segundo a senadora Damares Alves, estava em casa fazendo comida para o marido no exato momento em que a campanha anunciava o nome que agora está em colapso. Dois cenários estão sobre a mesa agora, e nenhum dos dois é confortável para o PL. O primeiro, Michele aceita. Se ela entrar na chapa, a campanha de Flávio ganha fôlego imediato. Ela tem penetração entre o eleitorado evangélico, entre mulheres conservadoras, e carrega um capital simbólico que nenhum outro nome do PL consegue replicar. A chapa Bolsonaro-Bolsonaro vira realidade, e isso tem peso eleitoral real. Mas aí vem o outro lado da moeda. Michele abre mão de uma trajetória própria como senadora, onde teria independência, mandato garantido e espaço para construir uma liderança sem depender de Flávio. Como vice, ela fica subordinada a uma campanha já desgastada, a um candidato com sérios problemas jurídicos próprios e com o passado dela exposto sob holofote máximo. O cheque do Queiroz, as joias presidenciais, as ausências estratégicas, o vídeo em que ela própria acusou Flávio de isolá-la das decisões políticas. Tudo isso vai virar manchete. Pode ter certeza. Agora imagina o segundo caminho. Michele diz não. Aí, o PL enfrenta seu maior constrangimento público desde o início da campanha. Admite, na prática, que não tem um nome capaz de substituir o vice original, que a campanha não tem profundidade de bancada, que o candidato mais importante da oposição brasileira chegou ao momento decisivo da escolha de chapa sem ter onde se apoiar. E Flávio Bolsonaro, que já enfrenta investigações próprias, os áudios, as conexões com o Banco Master, a rachadinha, vai para a reta final com uma ferida aberta na chapa e sem um vice que agregue. De um jeito ou de outro, algo já está confirmado. O plano deu errado. O PL vai chegar à eleição carregando o peso dessa escolha. A questão agora é quanto esse peso vai custar nas urnas. Vou te dizer o que essa crise revela de verdade. Não é só sobre Alfredo Gaspar. Não é só sobre as acusações, as emendas ou o vice que caiu em menos de 24 horas. É sobre como funciona o poder nos bastidores da política brasileira. Uma escolha que deveria ser estratégica virou uma troca de favores. Um vice que deveria fortalecer a chapa foi colocado lá para resolver o problema de outra pessoa. E a campanha, que prometia ordem e seriedade, chegou ao momento mais importante da sua formação de chapa de forma atropelada, improvisada e com consequências que ainda estão se desdobrando. Enquanto isso, a investigação sobre as emendas avança no STF. A denúncia de suposto crime sexual está sendo analisada. A Polícia Federal pode receber autorização para avançar nas próximas semanas. E Michele Bolsonaro ainda não deu sua resposta definitiva. Essa história não acabou. Ela está só começando. E cada movimento que acontecer a partir de agora vai dizer muito sobre o futuro dessa campanha e sobre o futuro do campo político que ela representa. Uma coisa, porém, já está clara. Quando um plano depende de tantas peças escondidas para funcionar, ele raramente sobrevive ao contato com a realidade. O plano deu errado e o Brasil está assistindo. Esse canal existe por uma razão simples: trazer análise séria, sem depender de partido, sem depender de corporação, sem filtro ideológico, só os fatos
e o que eles realmente significam. E isso só é possível porque você está aqui. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo. Depois, se inscreve e ativa o sininho, porque o próximo capítulo dessa história pode ser ainda mais revelador do que este. E agora, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Na sua opinião, Michelle vai aceitar entrar nessa chapa? Ou ela é inteligente o suficiente para deixar esse barco afundar sozinho? Me conta nos comentários. Estou lendo tudo. De norte a sul, esse canal chega em cada canto do Brasil. E eu sei disso toda vez que abro a seção de comentários. E se você quiser entender melhor como as emendas parlamentares funcionam como instrumento de poder e por que o debate sobre rastreabilidade afeta diretamente o bolso de cada brasileiro, o link do vídeo está na descrição e no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vale muito a pena assistir logo em seguida. Se você assistiu até aqui, isso já diz muito sobre você. Agora imagina ter acesso a tudo isso de forma organizada, com fontes, com provas, para usar quando precisar. Porque quando esse assunto voltar, não adianta só lembrar que ficou indignado. É preciso lembrar por quê. Eu preparei exatamente isso e deixei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado como presente. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso.